A forma como nós, mulheres, somos ensinadas a viver limita nossas ações e nossa existência. Por vezes, deixamos que outros nos digam o ritmo em que devemos nos mover, os passos que devemos seguir e a música que precisamos dançar. Vivemos a repressão de nossas palavras e nossos corpos. Somos ligadas ao erro e ao pecado, condenadas quando desafiamos o poder insano que nos cala e adoece. Nessa jornada que faremos em 3 episódios, a força da vida das mulheres será celebrada ao contarmos histórias que marcaram o tempo e o espaço, apesar de pouco conhecidas. Vamos narrar pedaços de uma coreografia encantadora em busca do sagrado, da alegria e do direito de ser. O mistério das sibilas, a coragem das prostitutas do Beco do Mota e a luta pela liberdade travada pelas negras do Tijuco trazem as notas para o som que conduzirá a nossa dança, inspirada pela força do feminino e pelo protagonismo de mulheres, que ao fazerem o que fizeram, transformaram as nossas trajetórias. Na primeira história, dançam as sibilas, essas profetisas míticas e místicas, carregadas de palavras e mistérios. Ouçamos o que contam essas mulheres sagradas, dancemos seus segredos e sua divindade. As sibilas foram profetisas e elas foram conhecidas na Itália, no mundo romano, do Império Romano, como profetisas do deus Apolo. Então, ela, assim, na verdade, a origem é anterior, a origem ela é babilônica, e aí o mito se desloca para o Império Romano, para o sul da Itália, a cidade de Cuma, e há autores que dizem que a própria Sibila se deslocou, que foi a Sibila cumana, que era a Sibila babilonesa, como eles chamam. E ela estava ligada ao deus Apolo, que é um deus também responsável por previsão de futuro. Então elas eram profetisas e o que eu acho assim, muito interessante no mito é que elas são ao mesmo tempo mito e pessoas de carne e osso. Então você tem ainda na Itália, pelo menos, eu identifiquei pelo menos 3 locais, sempre cavernas, chamado de antro da Sibila, ou caverna da Sibila, onde elas ficavam e ali elas faziam os seus oráculos, as suas profecias, numa linguagem que era chamada de linguagem oracular e linguagem misteriosa, que é como os autores chamam. Mulheres ancestrais, para além dos diamantes, serpentes das pedras, profetisas mortais. De que lamenta seu pranto? Um mito da terra feita humana, que estende os braços, se deita no colo das montanhas. Nas grutas do seu ventre, suas mãos revelam o canto, o gesto, o eco de histórias profanas. O que escreve a profecia? Qual a sua sina? O destino dança, anda, percorre, serpenteia, atravessa, penetra. O que sibila seus corpos? O que sibila em seus corpos? É preciso ter olhos para ver, transpor e ir acima, além mais, aqui. Elas faziam profecias ligadas à coletividade, de estados, de povos, de guerras, de riqueza e pobreza, de colheitas. Então eram sempre ligados à coletividade, sempre ao lado de homens poderosos.
de reis, de imperadores, né, de generais. Tem um autor, inclusive, que fala que as sibilas foram usadas como arma de guerra para interferir no moral do exército inimigo, né? Se espalhava que a sibila previu que a vitória seria deles, né? Assim, uma arma pouco violenta, vamos dizer, pelo menos fisicamente, né? Não é dolorosa. Então elas tinham esse poder de previsão de futuros coletivos. Elas, na antiguidade, a primeira que é conhecida, essa Cumana, normalmente o nome delas diz respeito ao local onde elas faziam os oráculos, né? Então na cidade de Cuma. Depois você tinha a sibila Eritreia, da cidade de Eritreia. Então os autores não sabem se existiam mesmo muitas mulheres profetisas, né, que eram chamadas de sibilas, ou se pelo fato delas serem mulheres que andavam de cidade em cidade, talvez uma mesma sibila tivesse vários nomes. Pérsica, Líbia, Délfica, Ciméria, Eritreia, Sâmia, Cumana, Helespôntica, Frígia, Europa, Tiburtina, Agripa, aquelas que falam pela emanação do Deus. E depois existia uma certa vaidade das cidades de querer dizer, eu tenho a minha sibila. Então elas foram se multiplicando. No século IV a gente tem o primeiro cânone que tentou fazer borda a essa quantidade de sibilas e estabeleceu 10 sibilas. Foi Varrão, né? Marco Terêncio Varrão. Lactâncio, que foi um autor muito importante para as sibilas, ele retoma essa lista, né, esse cânone de 10 sibilas, e esse cânone vai ser repetido pelos intelectuais ao longo da história até o século XV. O cardeal Orsini, em Roma, que era um cardeal poderosíssimo, e ele tinha um palácio, e nesse palácio ele fez pintar 12 sibilas. Aí, a partir disso, um gravurista que se chamava Baccio Baldini, ele fez gravuras com 12 sibilas e 12 profetas. E aí, poucos anos depois, foi publicado um livro por um dominicano, que se chamava Filippo Barbieri. Esses primeiros livros da imprensa são chamados incunábulos. Ele publicou um incunábulo com essas 12 sibilas. Então, esse é o segundo cânone, um cânone com 12 sibilas. O que é interessante nessa mudança numérica é que, ao fazer um total de 12, elas começam a ser relacionadas com o zodíaco e com os 12 profetas do Antigo Testamento. Então faz uma ligação entre um paganismo que sobrevive na Igreja Católica e a verdade da Igreja, né, como verdade teológica. Elas estavam completamente esquecidas em Diamantina. As pessoas não sabiam quem eram as sibilas. Tanto que todas as igrejas coloniais aqui tinham véus quaresmais com sibilas. Há registro disso, há véus que desapareceram, mas que estão catalogados, né? Toda igreja tinha pelo menos 2 véus quaresmais adornados com sibilas, com uma centralidade inexistente em outro lugar do planeta. Mas isso se perdeu no intervalo de décadas, ou de mais de um século, provavelmente, porque as pinturas elas são do final do século XVIII e do princípio do século XIX. Então, a partir de um determinado momento, isso se perdeu. Então, esse significado ele está voltando. É uma importância que está sendo criada ou recriada. Eu gostaria de poder falar com mais convicção da liberdade e do empoderamento das sibilas. Por quê? Elas de fato eram mulheres poderosas, mas elas estavam ao lado de homens poderosos. Elas tinham uma linguagem misteriosa, oracular. Isso pode ser um anacronismo, mas se a gente for olhar com o olhar contemporâneo, a gente vai pensar que as sibilas
talvez tivessem uma linguagem psicótica, porque era uma linguagem não acessível à racionalidade. Né? Isso pensando, estou falando, né, nessa linguagem psicótica, pensando em Foucault, na história da loucura. Né? Quando a loucura, na antiguidade até a Idade Média, ela era considerada um tipo de razão, e não um discurso fora da racionalidade, como é visto hoje. Ao lado das sibilas, tinha sempre um homem que interpretava a fala delas. Então, por exemplo, em Cuma, né, que ainda existe o antro da Sibila cumana, ela ficava no fundo de uma caverna e numa abertura do lado ficava o homem que interpretava a fala e levava ao imperador. O homem que interpretava a fala das sibilas era um sacerdote. Não, sacerdote. Tinha sempre um sacerdote que interpretava. A liberdade da sibila, na verdade, é uma liberdade limitada, né, pelo poder dos homens. Porque o próprio discurso delas era um discurso interpretado, né, pelo homem que era responsável por isso. E, por outro lado, elas eram mulheres virgens, né, para ser sibila. Claro, tem algumas exceções nos relatos, na história. Tem, por exemplo, um relato que diz que a sibila eritreia era nora de Noé. Então, assim, é uma exceção, né, com relação ao que eles chamam de excelência da virgindade que as profetisas precisavam ter, né, que já significa uma limitação, né, na sexualidade feminina. Enfim, mas mesmo o discurso da Sibila, ele era reinterpretado. Né? Ela tinha, sim, uma liberdade, porque ela era uma mulher, era chamada de errante, uma mulher que caminhava, que não estava presa a uma realidade de uma dona de casa, de uma mãe de família. Né? Ela tinha essa liberdade de caminhar e fazer seus oráculos por diferentes cidades, mas tinha sempre a limitação de um homem poderoso ou um homem que fosse o lugar do saber para interpretar o seu discurso. E essa mulher, por ser ela mesma uma divindade, acessa os dizeres de deuses e deusas, traduzem em palavras para que viventes humanos possam conhecê-los. Suas palavras são resgatadas no tempo. O futuro que se sopra no vento jamais se perderá. É de saber que a mulher se faz de falar com seres sagrados, de criar vida e dela se preencher. A voz da mulher, mesmo atravessada, caminha sem fim, até onde deve chegar. Talvez a única exceção seja uma sibila que não é canônica. Ela não está entre as 10 nem entre as 12 sibilas, que é uma figura muito interessante da Itália Central. É a sibila apenínica, porque ela vivia ali nos Apeninos, na região de Marche, Úmbria. A apenínica, ela tem uma proximidade maior com as bruxas, porque as bruxas, elas têm essa ligação com a liberdade sexual, né, o erotismo, que as sibilas não tinham. Por isso também que as sibilas foram incorporadas pela Igreja Católica com muita tranquilidade. Ela, sim, é uma sibila que está mais ligada à liberdade feminina do que as outras sibilas que estão atreladas a essa excelência da virgindade. Na Itália, a sibila nunca deixou de existir. Ela foi se modificando, né, o seu significado e a sua ação como mulher foi se modificando. Elas não mais preveem futuros, nem coletivos, nem individuais, mas elas estão associadas às mulheres conhecedoras de plantas medicinais, as mulheres mais próximas da natureza, que entendem, manipulam e utilizam e divulgam os saberes da natureza. É uma mulher mais próxima da natureza. Não mais uma profetisa, mas uma mulher com um poder especial.
No segundo episódio, apresentam-se as famosas prostitutas do Beco do Mota, na histórica cidade de Diamantina. O que dançam essas mulheres? Que dores escondem por trás dos sorrisos fáceis para homens em busca de prazer? O que nos contam essas histórias, por vezes rejeitadas? E quem tem coragem para ouvir? Essas mulheres eram mulheres geralmente muito novas, eram mulheres aqui de Diamantina, mas não somente, eram mulheres que vinham do Alto Jequitinhonha, e por serem muito jovens, quase sempre as situações em que essas mulheres iam para este Beco do Mota, que é um beco glamuroso, era uma área boêmia da cidade, bem incrustado no centro dela, em frente à atual catedral. Essas mulheres, elas, depois de terem sido, por exemplo, enfrentado situações de abuso sexual, de defloramento, em situações que elas obviamente não permitiam, ou situações que elas permitiram, os pais, em geral, as tocavam de casa. E olha, se a mulher ela não é virgem mais, o que ela tem então de interessante para alguém? Existia um padrão que exigia, um padrão social, religioso, né, que exigia que essas mulheres elas protegessem a sua virgindade. E os pais, as mães, eles eram as pessoas responsáveis por fazer isso, principalmente os pais. Então, quando ocorria dessas mulheres perderem a tão valiosa virgindade, os pais viviam uma situação de vergonha, né? Alguns aceitavam, outros expulsavam as filhas. Essas filhas não tinham para onde ir. Eram também mulheres que foram espancadas por seus maridos e que tiveram a coragem de enfrentar aquele tempo em que viviam, olha, não quero mais, vou sair daqui, vou sobreviver com meu filho. Ou encontro uma casa para estudar, para trabalhar, ou elas iam então para alguns lugares, como o Beco do Mota, por exemplo. Né? Então as mulheres do Beco eram essas mulheres, muitas lindas, outras nem tanto, mas em geral mulheres que perderam a sua virgindade muito jovem e que os pais não aceitaram em casa. O Beco do Mota não era o único lugar em Diamantina que tinha vida boêmia, mas era o mais glamuroso lugar de Diamantina que tinha vida boêmia. Né? Então, esta vida boêmia ali, muitas das mulheres viviam em condição de serem teudas e manteudas. Homens que as mantinham e as tinham naquele espaço. E elas davam a eles a prioridade. Estas mulheres do Beco, por exemplo, elas eram marginalizadas. Outras também eram. Por exemplo, as mulheres que se prostituíam, mas que estavam próximas ao atual Largo Dom João, onde hoje é a rodoviária da cidade. No passado, né, ali a gente tinha bem próximo uma rede ferroviária. No entorno ali, por conta da movimentação de pessoas, a gente tem também alguns locais, né, muito simples, muito pobres, em que você tem também algumas mulheres que se prostituíam. Então, isso não se compara necessariamente com o glamour do Beco do Mota. O Beco ele era famoso, as mulheres eram famosas, e eram famosas porque eram, em geral, bonitas, e se posicionavam de modo sedutor, com as pernas semiabertas, com a roupa mais provocante, com ares de maior sedução, muito bem maquiadas. Havia uma orientação dos moralistas da cidade para que a mulher da boa sociedade, que ela fosse mais precavida, que ela não exagerasse nas pinturas, para não chamar tanto a atenção dos outros. Ela tem que ser recatada. Nós temos um padrão instituído e temos uma resistência a esse padrão instituído, ou uma contestação a ele. Existia aqui em Diamantina, no início do século XX, um jornal feminista. O Antônio Torres, quando era padre, ele sistematizou uma orientação do bispado de Diamantina. 11 orientações para o homem, como o homem deve se portar. E a mulher tem 13. Então aqui eu vou me dedicar às 13.
da mulher. Primeiro, precisa amar o marido. Segundo, precisa respeitá-lo como seu chefe. Terceiro, obedecer-lhe com afeto e prontidão. Quarto, adverti-lo com discrição e prudência. A quinta é responder-lhe com toda a mansidão. Sexto, servi-lo com desvelo. 7, calar quando o vir irritado. O oitavo é tolerar com paciência os seus defeitos. 9, não ter olhos nem coração para outros. 10, educar catolicamente os filhos. 11, ser muito atenciosa e obediente para com o sogro e a sogra. Aí o 12º, benévola com os cunhados. E 13º, prudente e mansa, paciente e carinhosa com toda a família. É uma mulher mansa, recatada. Então, aquela que não consegue se adequar a esse padrão, que questiona, que briga na rua, que xinga, que fala alto, que cospe na rua, né? Que não se veste com prudência, que usa maquiagem em excesso. Ora, essa mulher estava fora desse padrão. Corpos em festa desafiam a moral dos tempos. A cada noite, um pouco mais de mim se vai, quase nada me volta. Corpos que riem e choram a luta cotidiana por existir. Cada passo meu carrega uma fuga. Não vê que sou você e você sou eu? Quem nos abrirá portas e janelas? A noite, o som, o cheiro, o prazer nos envolvem em delicada ilusão. Um véu que cai e revela nossas sombras. Coração da cidade também sangra. Quem eram esses frequentadores do Beco do Mota? Eram pessoas jovens, pessoas mais velhas, homens adultos, que iam para se divertir no Beco do Mota. Nem todos necessariamente estavam ali buscando o sexo, não, mas estavam ali buscando parcerias, conversas, e se encontrava isso nesse ambiente. Então, você encontrava no beco bares, você encontrava as casas, né, onde essas mulheres alugavam os quartos e recebiam estes homens e dali cobravam. Né? Algumas delas tinham filhos, né, e criaram muitos filhos ali naquele ambiente, até que algumas situações ocorreram e essas mulheres não ficaram com seus filhos neste ambiente. Existia uma ideia, então, de moralizar esses costumes e higienizá-los. O Beco do Mota era o pior exemplo que podia existir. Não cabia à mulher esse ambiente de trabalho, de sair fora da casa, de criar sua independência, como existe muito nos dias atuais. As mulheres do Beco do Mota, elas tiveram que buscar essa independência por outras vias, ainda que não tão bem vistas na sociedade. Eu não sei se o termo liberdade vai caber para elas. Porque, veja, elas não podiam ficar transitando na rua à noite. Não, elas tinham que ficar mais quietinhas naquele ambiente. As outras mulheres que não eram do Beco do Mota, elas tinham que sair sempre acompanhadas, com o irmão, com o sobrinho, para não fazer nada de errado. Então, essas mulheres do beco, quando elas saíam nas ruas, elas tinham que fazer o que fosse mais rápido possível, voltar e sair o mínimo daquele ambiente. Então, eu acho que isso não combina muito com liberdade. Então, ainda assim, se chamarmos isso de liberdade, porque elas saíram também de uma situação opressora anterior, ou que queriam se ver livre de uma determinada situação em que estavam, e vieram aqui, algumas dessas, para este beco, ganharam a vida de outra maneira, ao chegarem nesse ambiente, elas tiveram que construir uma outra lógica. Por exemplo, elas podiam ir à igreja. Então, isso é uma certa liberdade, né? Podiam ir à igreja, podiam ir à missa, só que elas tinham que ficar no fundo. O Beco do Mota, ele é desestruturado,
E ele acaba efetivamente em 1968. As mulheres aqui, então, estavam incomodadas. Quanto mais esse padrão que a gente acabou de falar dele ganhou espaço cada vez mais na sociedade, e quando nós tivemos um contexto no Brasil também, né, de 64 até 68, onde havia uma preocupação com os bons costumes, nós temos aqui um bispo, que é o Dom Sigor, que é uma pessoa que vai se incomodar muito com este ambiente, né? E para ele não fazia sentido também, mas não fazia sentido um beco que eles entendiam que era um antro de perdição, com mulheres ali se prostituindo, e bem em frente existe uma catedral. As pessoas daqui, né, gostavam, ao que tudo indica, do Beco do Mota, mas entendiam que estava na hora dele acabar. Então, em 68, quando você tem um contexto nacional que permite também algumas atividades, algumas atitudes mais firmes com esta área de prostituição no centro da cidade, o beco então foi fechado. Mas existia ainda uma outra razão para fechar o Beco do Mota, que era a suspeição da Secretaria de Saúde estadual de que existia lepra naquele ambiente. Então, as forças policiais foram chamadas e as mulheres todas foram despejadas de lá. Então, o que se viu pelos relatos orais eram caminhões esperando, né, em 1968, ou carros maiores para colocar as roupas, os utensílios que essas mulheres tinham. Tá? Então, assim, o Beco do Mota, ele será calado. Constância, Geraldinha, Aninha, Anita, Adail Padilha, Raimunda Ferro Velho, Velho, Marinha, Tina, Cruzinha, Maria Cabocla, Antoninha, Maria Capeta, Gabiroba, Alzira Joaquina, Vampiro, Mineirão, Maria Cantareira Cassimira, Corina, Maria Estela Meireles. Mulheres de vida livre, mulheres de vida alegre, mulheres de má vida, a puta comum, a puta vedete, mulheres de vida irregular. Tem uma coisa muito interessante da vivência delas que eu queria relatar, que é o fato de existir uma hierarquia entre essas mulheres. Aquelas que eram teúdas e manteúdas, elas recebiam dinheiro desses homens. Então elas só ficavam com aquele homem, né? E por vezes até tiveram filhos com estes homens que as tinham e as mantinham ali. E elas tinham dinheiro, sim, né? Então elas tinham melhores roupas, melhores maquiagens, chamavam muita atenção, né? Elas tinham dinheiro para poder pagar a outras mulheres que também se prostituíam para fazer as suas unhas, para lavar as suas roupas. Algumas conseguiam guardar um dinheirinho, tanto é que quando o beco fechou, muitas delas tinham para onde ir, outras não. Outras tiveram que ir para lugares mais distantes do Beco do Mota, mais distantes do centro da cidade, e vivendo em situação muito mais difícil. Uma constante na vida dessas mulheres era a violência. Estão marginalizadas nessa sociedade, né? Os filhos são marginalizados. Alguns desses filhos foram doados para pessoas aqui, para poder sair daquele lugar de perdição. Alguns desses filhos foram doados, né, para cá, para asilos ou para algumas famílias cuidarem. Então, essa é uma situação de exclusão que ela marca ali uma violência também. E a violência física, a briga, homens brigando com homens por conta de mulheres ali dentro, mulheres brigando com homens ali e mulheres brigando com mulheres. Então, existia a violência física, também a presença dessa marginalização dessas mulheres e das suas prole. E algumas práticas de infanticídio. Existia um partilhamento das dificuldades e da dureza da vida dessas mulheres. E aí umas
ajudava para que não ficasse ali a vida tão dura para a outra.
Em nossa última dança, vamos conhecer trajetórias de mulheres negras que construíram o próprio caminho para a liberdade. Mulheres invisíveis na história oficial, mas indispensáveis para a formação social do Brasil. Mulheres que costuraram no dia a dia os meios de conquistarem o direito de ser e de existir. A partir de algumas aulas, né, sobre história da África, escravismo e tal, até para o Pacto de Identidade, começou a me chamar a atenção a questão de mulheres, principalmente por não ter muita coisa na historiografia. Eu procurava textos para ler sobre a história das mulheres e não encontrava. Aí eu fui para a Biblioteca Antônio Torres procurar pesquisas e procurar informações, procurar pista, tentar ouvir algumas mulheres. Eu falei, vamos ver com a... Tinha a Chica da Silva, a famosa Chica da Silva. Eu falei, vamos ver o que temos de mulheres aí na cidade. Outras Chicas da Silva, como a própria Júnia tinha colocado, né? E aí eu me deparei com documentos jurídicos chamados Ações de Proclamação de Liberdade. Eu fiquei muito surpresa, né? E nessas ações de proclamação, porque eu acho que encontrei aí fui buscando outras ações de proclamação, encontrei um total de 17. Dessas 17, 3 só, um tinha mulheres e homens e outros 2 tinham só homens. As outras 14 eram exclusivamente de mulheres. Coloquei meu corpo para lembrar. Ele trouxe lembranças de histórias que são minhas, não porque as vivi nessa carne, mas porque as herdei em minha pele, uma herança de sangue e cor. Meu corpo tem memórias que meu pensamento não consegue acessar. Somente em movimento posso ouvir o que ele me conta, porque penso melhor dançando. Ouço melhor me movendo. Em cada passo que danço, absorvo um pouco das narrativas que meus ossos, músculos, pele vêm me contar. O processo, né, é um processo jurídico e, portanto, tem muita informação. Tem um libelo, onde é que se conta a história, as razões do porquê daquela ação foi movida, você tem que contar a história. E aí me chamou a atenção que a maioria dessas mulheres, eu não trabalhei com todas, obviamente, trabalhei com 5 e uma especificamente eu trabalhei mais profundamente, que é a Maria Isméria do Céu. E ela morava aqui em Diamantina, era uma escrava de um senhor, e ele a trocou por outra pessoa, segundo o documento. Ela foi trocada por ser uma mulher muito leal, uma mulher muito respeitosa, né? Assim, foi colocado que a troca foi feita por ela ser uma pessoa de muitas virtudes. E aí ela começou a servir esse outro senhor, só que aí eles fizeram um acordo, segundo está no libelo, eles fizeram um acordo que ela pagaria pela carta de alforria, que era um expediente muito comum. A gente pensa assim que os senhores brancos que libertaram seus escravos eram senhores nobres, cristãos, que estavam fazendo muita caridade, entre aspas, né? Mas na verdade a maioria deles eram acordos de compra e venda. Ela pagou 600 e ainda negociou para pagar 150 depois. E ela fez isso. Ela foi. E como que ela conseguia esse dinheiro? Ela era uma que é chamada negra de ganho. Ela falou que tinha algumas peças de ouro que ela foi conseguindo comprar com o trabalho que ela realizava aos domingos e feriados. Então, geralmente as mulheres, aos domingos e feriados, as negras, elas trabalhavam e dividiam o dinheiro com seus senhores. Então ela guardou esse pecúlio, pagou primeiro 600 contos de réis, depois pagou 150 mil e depois de 3 anos ele tentou vendê-la. E aí o que ela fez? Ela comprou um outro escravo para ficar no lugar dela, né? Então essa é outra questão, assim, tinha muita negação do escravismo, mas tinha uma postura de afirmação no sentido de que, como sujeitos históricos, eles estavam vivendo naquele meio, né? E o que importava, pelo que eu vi, era a liberdade dela, né? Então ela comprou outro negro e ele tentou vendê-la. Quando ele tentou vendê-la, ela entrou na justiça com as provas, com testemunhos
dizendo isso, requerendo a liberdade, como é colocado o tempo todo no libelo, né? Eles não falam requerer a carta de alforria, requerer a liberdade. Então era um sonho que ela vinha acalentando e ela desenvolveu estratégias para conseguir. E ele não reconhecia. Ouço histórias lindas, outras nem tanto. Guardo todas. Danço. Depois jogo fora no vento com o sacudir dos braços no tempo. O tempo é o senhor de todas as histórias, as contadas, as não ouvidas, as escritas e as esquecidas. O tempo é o senhor dos corpos, brinca de derreter nossos poros com o correr das águas das cachoeiras, com a bagunça das areias nos olhos e nos desertos. Uma outra mulher, ela também tinha conseguido comprar, através de pecúlio, de recursos que ela adquiria, ela comprou a liberdade dela e do filho e o senhor tentou vendê-la. Então era sempre assim, eles tentavam ganhar dinheiro com o trabalho, recebiam o dinheiro e depois tentavam vender ou tentavam dar um jeito de segurar ali naquela condição de cativeiro. E aí elas entravam na justiça. Em torno de 1870, ela fez um acordo com o senhor que ela teria 6 filhos para conquistar a liberdade. Ela teve 8, 2 morreram, na verdade. Está lá escrito no libelo, 2 morreram. E no momento que ela entrou com a ação de proclamação, ele tentou vendê-la, dizendo que ela não servia mais para ele. Ela já tinha 6 filhos, inclusive ela tinha netos com o filho senhor do patrão. A filha dela, ela era avó de netos do senhor dela, do dono. Aí ela entrou na justiça também, reivindicando, e aí tem toda essa história, né? Os libelos trazem essas histórias que elas vêm trazendo ao longo do tempo. Então elas conseguiam articular uma rede de sociabilidades, de informação, de parcerias, para que essa carta de alforria, essa liberdade fosse conquistada. Se a gente for olhar que a historiografia ela é uma história, né, até 1850, é uma história escrita no masculino, principalmente, né, escrita no branco masculino. A história como um todo, né, omite, tanto que eu tive muita dificuldade de encontrar qualquer tipo de trabalho de informação sobre mulheres, e principalmente mulheres escravizadas, né? Quando a gente encontra materiais, como por exemplo, você pega um trabalho sobre Chico da Silva e vê a importância que ela tinha num momento onde Diamantina era o principal território do Império Português, por conta do diamante. Aí que você vê que uma negra, né, ex-escravizada, ela se torna a mulher do homem mais poderoso da província, você olha e fala, olha, na verdade essas mulheres elas tinham uma importância muito grande. Quando eu pego essas ações de proclamação de liberdade, vejo toda a capacidade dessas mulheres de trabalhar, de conseguir pecúlio, de lutar, de ir na justiça, de lutar pela sua liberdade, aí você pensa assim, olha, qual que era o papel dessas mulheres na dinâmica de uma cidade que foi escrita no masculino branco, né? Eram mulheres que trabalhavam, que adquiriam pecúlio, que circulavam na cidade, que tinham filhos, que amavam, né? Que são que é a história de todas nós mulheres, né? Mulheres viventes, mulheres potentes, mulheres que enfrentaram situações muito adversas, mas que conquistaram e que lutaram por liberdade, lutaram por dignidade, lutaram por sobrevivência, lutaram por bens materiais, por dignidade material, sabe? Então, assim, eu acho que a importância dessas mulheres é ter vivido e feito o que fizeram. Maria Isméria do Céu, Teresa, Constança Cabra, Malvina, Afra Cabra, Adélia, Luísa, mulheres que costuraram a liberdade nas barras de suas saias. A norma eram, e o que me surpreendeu, muitas mulheres que, a despeito de toda essa condição,
elas estavam no dia a dia, cotidianamente, participando de uma dinâmica social ativa e com muita potência. Quando se fala de uma mulher, não se fala de uma ou duas mulheres, você fala de uma dinâmica social onde elas existiram e operaram, né, num dinamismo contrário a esse lugar. Ou, se a gente for pensar no momento atual, que as mulheres, a elas foi retirado o direito. Foi, mas elas lutaram, né? Mas elas reivindicaram, mas elas conquistaram. Tem uma dinâmica social de confronto, né? De se inserir nas brechas e conquistar direitos, deveres, alegrias, conquistas materiais, conquistas afetivas, né? Muitas delas lutaram junto com os filhos, reivindicaram, assim como tem a que teve filho para se tornar livre, tem outras que têm ações delas que são junto com os filhos, né? Ela queria a liberdade junto com o filho. Então não é essa coisa dicotômica, ou você é muito boazinha ou você é mazinha. Não, era uma dinâmica social muito mais complexa do que isso. Eu digo que as histórias, elas não são, não é que elas não sejam contadas, elas não são ouvidas, né? Histórias não ouvidas, porque se você não ouve, você não conta uma história que você não ouve, você só ouve a partir da escuta. E essa escuta, ela está registrada, né? Esse registro, ela está registrado na rua, nos becos, na Rua da Quitanda, por exemplo. Você olhar o que é a Rua da Quitanda, é a Rua das Quitandeiras, né? Que foram segregadas lá para não fazer porque a coroa achava que elas estavam contrabandeando diamante, e elas realmente tinham sinais de que contrabandeavam mesmo, né? Participavam de toda essa dinâmica do processo minerário daqui da região, e a gente não ouviu. Então, assim, o que eu acho que a historiografia precisa, e nós, né, e os artistas, e a história em geral, é ouvir essas pistas para poder contar. A dança, assim como o tempo, também é senhora dos corpos. Finge que é poesia e se esquiva, sorrateira, daqueles que cismam em endurecer vida fora. Eu, mulher que danço, me lanço na poesia das palavras dançadas, senhora. Torno-me senhora de mim, escolho minhas memórias, meus passos, meus movimentos. Danço comigo mesma a história que sonho todos os dias. Um sonho de muitas, sonho de afetos, de justiça e de liberdade. Dançando, anuncio o meu sonho vento afora. Combino com o tempo nosso compasso. Dê-me tempo para ser o que sou. Deixo-me apenas existir. Mulher precisa existir. O que eu achei interessante, e daí eu coloquei o nome Liberdade na barra da saia, é porque quando você pega as ações de proclamação, que tem toda uma história que vai se desenrolando ao longo de 3 anos, 4, 5 anos, você vê que existe uma questão muito cotidiana, muito do dia a dia na conquista da liberdade, que as mulheres cometiam infanticídio para que os filhos não fossem escravizados, e quase sempre esses filhos, talvez o infanticídio fosse porque era fruto de estupros, né? Dos seus senhores, ou dos filhos dos senhores, ou de outros, e aí elas também faziam essa negação de ter filhos de estupro, e também, mas a historiografia disse, num dado momento, que também era uma forma de negar, como se fosse assim, eu vou libertar um filho meu, eu não vou doar o meu útero para a escravidão. Mas também eu encontrei com muita surpresa essa mulher, por exemplo, que deu o útero para parir 6 filhos em prol da liberdade dela. Eu penso que a liberdade era um bem absoluto, no sentido de o direito de não ter dono, o direito de ir e vir, o direito que hoje a gente chamaria de direito de cidadania, né? Sabe, que está na Constituição, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito de ser legitimado como que hoje a gente seria cidadão, naquele momento não era cidadão, era forro, era livre, né? O termo era ser livre. E ser livre era ter o direito de ter um documento que te provasse que você não tinha dono, que você tinha o direito de sair.
Então, eu vejo que é preciso pensar nessa rede intrincada de relações, sabe? Onde os escravizados, eles não aceitavam essa condição e utilizavam todas as estratégias possíveis, desde a morte, a revolta, até as negociações no cotidiano da vida, para que essa liberdade fosse conquistada. Então a gente precisa ir lá buscar essas pessoas, quase que acompanhar os passos delas, para ver como eram essas relações.